Vamos começar analisando a estrutura da introdução. A mobilidade urbana tem sido um problema atual no Brasil, que é causado por fatores históricos, como a herança rodoviarista do país, porque o excesso de carros impede a livre circulação de pessoas na cidade, sendo muito prejudicial. Dessa forma, duas causas referentes a esse aspecto problemático são importantes: a falta de investimento em transporte público e o status proporcionado pelos carros. Veja aqui comigo. Esse candidato, ele colocou, tem a tese, ele organizou 3 períodos, mas vocês conseguem perceber que está desconectado o texto? Que há uma repetição de palavras, que a forma de apresentar a tese não está muito tranquila, que tem um problema aqui também na pontuação e que deveria ser modificado, o uso do vocabulário mais coloquial, a forma quando ele diz herança rodoviarista. Como ele inicia o período com um repertório, seria muito interessante que houvesse o quê? Um aprofundamento desse repertório para que o corretor pudesse perceber o domínio. E ele não fez isso. Nós temos aqui também a informação, né? O conceito de mobilidade urbana, quando ele diz impede a livre circulação das pessoas na cidade. O que eu poderia fazer para deixar essa introdução para que ela saísse da faixa verde e fosse para a faixa preta? Olha a diferença. Eu vou começar com o repertório sociocultural. Eu vou mostrar, vou ampliar essa visão aí, desde os incentivos. É a mesma redação. A diferença está na organização, na forma, no uso aí também de ortografia, na coerência entre os períodos, a organização da tese, para que de mediana faixa verde ela possa ser faixa preta. Desde os incentivos à expansão da política rodoviarista, promovidos por Juscelino Kubitschek e seu governo, o Brasil passa por uma valorização exagerada do carro, que culminou num problema de mobilidade urbana, uma vez que o excesso de veículos impede a fácil locomoção dos indivíduos. Essa situação ressalta um contexto de descrédito financeiro com relação aos transportes públicos, que têm investimentos insuficientes, assim como estruturas de locomoção a pé, e a exaltação do carro como um bem fornecido de status. Deu para perceber? Eu melhorei o repertório e expandi. Citei o Juscelino Kubitschek, continuei falando aí da questão rodoviarista, falei da política de expansão e fiz aqui um ponto. Na sequência, o que eu vou apresentar? Relação desse repertório com mobilidade e, na sequência, uma tese. E quando eu digo essa situação ressalta um contexto de descrédito financeiro aos transportes públicos, causa 1, que vai aparecer no meu desenvolvimento 1. Aqui na redação mediana, não houve esse aprofundamento também da frase temática, além de um uso um tanto quanto coloquial.
E, na sequência, eu vou falar da exaltação do status social que ter um carro dá àquele que o adquire numa sociedade consumista. Você também poderia, no parágrafo seguinte, inclusive fazer o uso de Bauman. Maravilha? Da modernidade líquida e da sociedade de consumo. Então, introdução mediana, faixa verde. Introdução mais aprofundada, faixa preta.